Bom, o interessante disso tudo é que eu já vim andar de um trabalho. Eu trabalhava na Secretaria da Fazenda e tinha um diretor lá que ele me ajudava muito, eu trabalhava no expediente. E quando eu passei no vestibular, entrou outro diretor e eu tinha que trabalhar integral. Ele chegou para mim e disse: ou você trabalha ou você segue a universidade. Então eu optei pela universidade, mas com o pensamento de que eu iria entrar na casa do estudante, né? Morava e teria minhas refeições, né? Mas aí foi tudo errado, porque não recebi a indenização do meu trabalho, a casa do estudante fechou as portas para mim, eu passei 6 períodos, né, para entrar na casa, e a casa naquela época, em 1990, 89, a segunda chamada, agosto de 89, e eu fiquei até 1990 clandestino, né? Não tinha nada e até então eu vi da casa estudante lá da Universidade Rural e vinha a pé para estudar aqui, enquanto era chamado na casa. E essa luta lá era constante, os movimentos estudantis, não só da própria casa, mas alguns DCE, não só da Federal, mas da Rural, da Católica, os DAs, sempre estavam mobilizando em prol da casa do estudante, porque a intenção era acabar a casa do estudante e, consequentemente, o fechamento do RU. E isso foi uma luta terrível, então eu estava passando um período terrível e junto com a casa. Isso culminou logo com um suicídio, digamos assim, de Afonso Leão Preciado Mendes, um colombiano, em 1990 ficou em cima da casa, lá no telhado, durante 29 dias, né? Fez greve de fome, e foi logo numa chegada minha, e ele chegou a óbito, né? É tanto que depois a reitoria abafou esse caso, né? Até porque fez uma tremenda sacanagem com ele, e eu estava entrando na casa do outro nesse período. Posteriormente, Cláudio Honor, também numa dessas brigas constantes com a reitoria, teve uma confusão e chegou a óbito com AVC, né, em consequência dessa grande luta que travávamos com a reitoria, e isso foi terrível para nós. Já em 94, ainda, né, com o RU semi-aberto, porque só funcionava só para cá estudante, para os demais estudantes que estavam fechados, culminou com novos movimentos na casa, e isso o nosso amigo Samuel, né, suicidou de forma terrível. Até alguns jornais, alguma televisão, eles acharam que não era suicídio, sim homicídio. Então a gente passou, além da perda de um colega, éramos chamados de assassinos, a forma como ele planejou esse suicídio, né? E isso está no livro Vagamundo e Mundo, né? Uma semana depois, foi a vez de Gilvan, e essa morte foi mais terrível, porque ele forçou, né? Ele pegou, amarrou o lençol em volta do pescoço, amarrou de uma bancada a outra, né? Que tínhamos bancadas lá no estúdio, e pulou, mas aí não teve como segurar o corpo dele, e ele fez aquela força para morrer, desespero. Bom, isso culminou lá com os estudantes juntos, correram, outros pulavam as janelas. A gente tentou prender todos os estudantes lá para se mobilizar, mas uns não aguentavam a pressão, e com essa pressão eles pulavam mesmo das janelas e corriam para suas casas no interior. E quem não tinha casa no interior, quem estava jogado aí, teve que abarcar. E a gente sempre achava que um ia ser o próximo, olhava para a cara de um como se fosse a última vez que iríamos ver esse colega. Tamanha era a pressão que a gente sentia, né? E esse movimento foi grande, foi taxativo, até que a sociedade realmente olhou para a gente e vieram as televisões, os jornais, sensibilizaram com a nossa história, e foi até a reforma das casas, né?
A casa passou por uma reforma muito boa. O período que abríamos as torneiras só saía ferrugem, né? E cupins, né? Deteriorava as casas, baratas, ratos, lixo se acumulava. E com isso foi uma reforma muito boa e que a casa passou por um período já bem light, bem legal, né? Hoje, né, a gente tá, quer dizer, o pessoal está aí no paraíso, mas infelizmente graças a 4 estudantes que perderam suas vidas por uma causa. E a causa era essa, era manter a casa estudante para que aqueles estudantes, aqueles meninos que viessem do interior pudessem se alojar e terminar seus cursos numa boa, né? É tanto que tem uma poesia que Vida do Estudante que diz o seguinte: quando eu vim para o Recife para poder estudar, era tudo um sacrifício por não tinha onde morar. Na casa do estudante a concorrência era um drama e só depois de 3 anos para conseguir uma cama. Fui morar numa pensão desses casarões antigos. Era duro, meu irmão, aquele era um castigo. Mas a vontade era tanta de um dia ser doutor que eu nem ligava e enfrentava com amor. Todo aquele sofrimento era por mim esperado, pois sabia que um dia eu tinha um bom resultado. A comida nem se fala, era fraca e era pouco, mas dava graças a Deus ter o que botar na boca. Se uma pessoa de fora que ali fosse comer, se arrepiava na hora e eu comia com prazer. Tinha tal de uma verba que o governo repassava, era mesmo uma merda quando ela não chegava. Quando o dinheiro não chegava para poder comprar comida, os fornecedores cortavam me deixando sem saída. Mesmo tendo desamor nessa vida de sacrifício, aprendi a dar valor ao passar por tudo isso. E a casa do estudante guardarei na minha mente, pois foi um fator marcante para que um dia fosse gente. E a história de Vagamundo é justamente isso. É a história de um menino que sai do interior com o sonho de chegar à universidade, se formar, dar um futuro melhor para os seus filhos, aos seus pais, e trata justamente disso. E é preciso desse livro que resgata também a história, não só da universidade, mas dos movimentos históricos, movimentos estudantis, e cabe a cada um aluno da universidade conhecer essa história, porque agora está uma maravilha. E para que isso acontecesse, foi preciso que muita gente lutasse e, infelizmente, que 4 guerreiros falecessem.